Cuidado. Cuidado para não esquecer de si. Cuidado para não esperar do mundo ou do outro mais do que espera de si. Cuidado para não se machucar demais, emocionalmente, fisicamente. Cuidado com as suas coisas. Cuidado com as suas atitudes ou com a falta delas. Hoje eu quero falar da falta de cuidado. Uma vez eu fiz um curso de primeiros socorros e no curso, quem deu o curso foram profissionais do Corpo de Bombeiro e eles ensinaram no curso que para a gente socorrer alguém, seja em qual situação for, que a gente primeiro precisa se colocar em estado de segurança. Então, seja num acidente de carro, seja num caso de incêndio, enfim, alguém que sofreu uma queda, né, um tombo, a gente primeiro tem que se assegurar de que não vamos nos colocar em risco ao ir socorrer aquela pessoa, porque senão não será um acidente, serão dois. Não terá uma pessoa ferida, terão duas. Então, que a gente tem que ter o cuidado, a precaução de ver se está tudo bem a gente ir lá. Né? Então, sinalizar o ocorrido, olhar ao entorno, colocar proteção, enfim. Isso é uma coisa que eu procuro levar para a vida, isso, sabe? Em toda situação, com todas as coisas, eu procuro ver como está o meu cuidado diante daquela situação, ou, enfim. Falando de cuidado, assim, eu vou pegar o exemplo de uma planta. O que uma planta precisa para ela se desenvolver, germinar, se desenvolver, crescer e dar frutos? Ela precisa de cuidado. Se a gente vai plantar uma árvore, uma planta na nossa casa, ela precisa de sol, na quantidade certa, na hora certa, ela precisa de água, ela precisa de espaço. E sem esses cuidados, ela não vai vingar, não vai se desenvolver e dar frutos, não vai chegar à sua potência. Agora eu vou pegar o caso de uma floresta, que tem todo um ecossistema ali funcionando. Tem as plantas, tem a terra, tem os animais, tem a água, a umidade. Tudo aquilo para funcionar em harmonia, precisa que cada parte esteja na sua potência. Que o rio não esteja poluído, que ele esteja fluindo, que a água esteja fluindo, que a nascente esteja conseguindo verter água, que a terra não esteja contaminada, e as plantas desta floresta vão se desenvolver à medida que tudo isso esteja no seu potencial, na sua potência. Então tem que estar assim para que tudo aconteça de uma forma harmônica, para que ela exista de forma harmônica. Tudo ali faz parte para que aquilo seja como é. Então, se houver qualquer intervenção humana e contaminar qualquer parte desta floresta, vai desequilibrar o todo, vai desorganizar a floresta toda, aquela região toda. Então, o cuidado nesse caso é não destruir,
não criar uma desordem naquele ecossistema, não criando desordem em nenhuma das partes que compõem a floresta. Natureza é assim. E eu sou natureza, você é natureza. E esses exemplos também dá para levar para a vida. Eu penso que quando a gente vive em sociedade, em comunidade, tudo isso é como se fosse uma floresta. Tudo que envolve uma sociedade, eu vejo como um grande ecossistema. Para que tudo funcione bem, tem que cada parte também estar bem. A gente pode pensar que cada um de nós somos uma parte desse ecossistema, sociedade. Então, como eu cuido de mim para me dar a esse ecossistema? As partes da natureza, eles se dão incondicionalmente. O sol, a água, o ar. E se eu sou parte de um ecossistema social, de que forma eu me cuido para que tudo aconteça de forma equilibrada e harmônica, plena? Seja no meu meio, ao meu entorno, ao meu redor. De que forma eu me cultivo para que eu possa me desenvolver, crescer, entre aspas, não só crescer fisicamente, eu estou dizendo, e dar frutos, entre aspas. Virar potência, me tornar potência. Quais os frutos que um ser humano pode dar? Pode oferecer ao seu ecossistema? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que tudo que está diante dos nossos olhos, aqui no planeta, saiu da Terra e foi transformado ou construído pelo ser humano. Todas as coisas, todas as construções, tudo saiu da Terra e da ideia e do trabalho de alguém. Então eu vejo que o ser humano, quando cuidado, cultivado, estimulado, pode virar, entre aspas, muitas coisas. Se a gente planta uma semente de mamão, dali vai sair um pé de mamão. Se a gente planta uma semente de laranja, dali vai sair um pé de laranja, uma laranjeira. E o ser humano, quando cultivado, cuidado, pode se tornar alguém que sabe construir, alguém que sabe pintar, alguém que sabe cozinhar, alguém que sabe curar, alguém que sabe inspirar, alguém que sabe ensinar, alguém que sabe plantar, alguém que sabe planejar, pesquisar, alguém que sabe costurar, criar, desenhar, escrever, cantar, consertar, esculpir, tantas coisas. O cuidado nos potencializa. Com cuidado, nos tornamos potência. Ao nos cuidarmos, nos sentimos potentes. E como é que eu me cuido? Como é que eu posso fazer para me cuidar? Quando eu me pergunto do que eu gosto, quando eu percebo exatamente as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, quando eu me pergunto o que eu preciso para me sentir satisfeita, quando eu me pergunto o que eu posso fazer por mim, tudo isso eu estou cuidando de mim. Se eu procuro ser cuidadosa comigo, eu vou conseguir ser cuidadosa com o outro, com as coisas, com as situações, com as palavras, com o mundo, com as relações. Eu vou saber cuidar como eu me relaciono
com os objetos, com as pessoas, com o mundo, com as situações, com o meu jeito de viver a vida. Para mim, cuidar-me é conhecer as minhas necessidades, os meus limites, as minhas prioridades, os meus valores. Não tem como eu me cuidar se eu não sei do que eu estou precisando. Perceber se eu estou precisando me aquecer, se eu estou precisando de silêncio, se eu estou precisando descansar, se eu estou precisando de boa companhia dos meus amigos, se eu estou precisando conversar, se eu estou precisando me escutar, se eu estou precisando de ajuda, se eu estou precisando escutar, se eu estou precisando falar, se eu estou precisando contemplar, se eu estou precisando me inspirar, se eu estou precisando desenvolver alguma habilidade, aprender algo que está me fazendo falta não saber, se eu estou precisando me afastar de alguém, porque aquela relação está me fazendo mal, está me trazendo sofrimento. Em resumo, eu sempre me pergunto: estou onde quero estar? Estou com quem quero estar? Estou fazendo o que quero fazer? Essas 3 perguntas juntas são uma verdadeira ferramenta na vida da gente. Nos tiram de enrascadas, nos colocam a caminhar na direção da vida que a gente quer viver. E com a resposta que eu dou a elas, eu vou percebendo se a vida que eu estou construindo é a vida que eu quero viver. E se eu vou escolhendo viver assim, me cuidando, vivendo com cuidado, eu vou percebendo que não faz sentido eu contribuir negativamente para o meu ecossistema, para a minha sociedade, para o que está ao meu entorno, ao meu redor. Não faz sentido eu jogar lixo no chão, algo que eu considere que seja lixo, andando na rua, seja onde for, que aquilo vai ser levado aos rios, vai poluir, vai contaminar. Não faz sentido. Se eu tenho uma empresa, não faz sentido eu tomar decisões das quais o funcionamento da empresa, da indústria, polua algum rio que faz parte das nossas necessidades, que todo ser humano precisa, de água potável. Não faz sentido certas atitudes, mas é só um olhar cuidadoso que vai perceber isso e nos ajudar a decidir dos detalhes mais pequenos às coisas maiores. Que não faz sentido permanecer em relações infelizes, sejam elas profissionais, sejam elas afetivas, de amizade, relacionamento de casal. Eu não estou dizendo que a gente tem que, ao primeiro sinal de fumaça, sair correndo, se afastar de alguém. É claro que a gente pode primeiro ver se tem alguma coisa errada no nosso comportamento, falta de diálogo, enfim, e ver o que dá para melhorar. Mas se a gente não consegue, quando a gente mantém, perpetua, né, se delonga, quando a gente se delonga numa relação infeliz, a gente pode adoecer. Se eu me coloco a viver com cuidado, eu vou perceber que não faz sentido eu desconsiderar a integridade de alguém, seja física, seja emocional, eu ferir alguém. Eu vou perceber que não faz sentido a falta de cuidado. Com que intenção eu poderia fazer mal a mim mesmo? Se eu descuido de mim, com que intenção eu faria isso? Com que intenção eu faria mal a alguém? Com que intenção eu faria mal ao meu ecossistema? Buscando qual resultado? A desarmonia? Quando a natureza se autossustenta,
Ela está tomando do mundo o que precisa, necessário, para que ela se torne potência, e se dando ao mundo incondicionalmente para que o todo exista em harmonia. Então, quando a gente se cuida, toma do mundo o que a gente precisa, o que a gente necessita, a gente se dá ao mundo para que o todo exista em harmonia. Para mim, o cuidado cabe em tudo. No meu jeito de dirigir, agora na pandemia, cuidado com a máscara, o cuidado com o distanciamento social, lavando as mãos. Eu estou cuidando de mim e do outro. Com essas atitudes, eu estou dizendo para o meu ecossistema: podem contar comigo, para que todo mundo possa existir em harmonia, para que o todo funcione em harmonia. Talvez tudo isso seja também amor. Talvez a gente precise ressignificar o dar e receber. Se a gente considerar todas as coisas que a gente recebe dos outros, do mundo, da natureza, a gente vai sentindo, recebendo amor. A gente recebe o sol, a gente recebe a sombra, a gente recebe os alimentos, a gente recebe uma infinidade de serviços para que a gente consiga viver a nossa vida, serviços que a gente não faz, serviços que a gente não sabe fazer. E não é porque, mas eu tenho dinheiro e eu estou pagando por esse serviço. Se não tivesse alguém que soubesse fazer e se dispusesse a fazer aquilo, não ia adiantar a gente ter dinheiro. Porque não teríamos alguém fazendo aquilo para a gente. A casa que a gente mora, os materiais com os quais ela é construída, alguém que planta os alimentos, alguém que colhe, alguém que transporta, alguém que fabrica os veículos que transportam os alimentos. Tudo isso é alguém cuidando para que todo funcione de forma harmônica. As roupas que a gente compra, alguém precisou fazer o tecido, alguém precisou costurar a roupa, cortar a roupa. Os pesquisadores que descobrem como melhorar a nossa vida, os médicos, os escritores, os cantores, os compositores, os artistas. Quanta coisa a gente recebe do mundo, quanta coisa a gente recebe do outro. Nós recebemos muito, muito. Basta que a gente pare para perceber. E quando a gente percebe, a gente vai sentindo vontade de retribuir, de cooperar, de contribuir, de dar frutos. A falta de cuidado pode trazer muitas consequências ruins na nossa vida, na vida de outras pessoas. Muito sofrimento, muita angústia, muita dor, muito desperdício de energia, de tempo. Como você costuma se dar ao mundo? Com que cuidado você costuma se dar ao mundo?